Rudolf Steiner revelou algo incrível. Apenas 1% das almas que habitam a Terra desenvolveram uma sensibilidade espiritual tão rara e profunda que vai muito além da percepção do mundo físico ao nosso redor. Elas sentem o mundo etérico, o reino astral das emoções, dos pensamentos, das energias invisíveis que constantemente circulam entre nós. Essas almas são os chamados empatas verdadeiros. E se você passou a vida inteira sendo rotulado como sensível demais, dramático demais, intenso demais, talvez, apenas talvez, você não seja nada disso. Talvez você seja um desses 1%. Mas antes de prosseguirmos, preciso que você compreenda algo fundamental. Ser um empata não é um diagnóstico psiquiátrico. Não é um transtorno de ansiedade, não é depressão, não é hipersensibilidade emocional causada por feridas da alma da infância. Tudo isso pode existir também, mas a base, a estrutura energética de um empata verdadeiro é essencialmente espiritual. É uma configuração específica do corpo etérico, que foi desenvolvida ao longo de múltiplas encarnações. Você não nasce empata por acaso. Você conquista esse dom através de séculos de trabalho espiritual, consciente ou inconsciente. E esse dom, esse presente envenenado, vem acompanhado de sinais muito específicos que Rudolf Steiner meticulosamente mapeou em seus estudos sobre a antroposofia. Vamos explorar os 10 principais sinais. Sinal número 1. Você absorve as emoções das outras pessoas como se fossem suas próprias. E não se trata da empatia comum. Não é apenas sentir pena de alguém que está triste. É entrar num ambiente e, instantaneamente, sentir uma pressão no peito, uma angústia no estômago, uma tristeza profunda que não é sua, que não tem uma causa aparente, que não se origina em sua vida, mas está ali, pesada, real e fisicamente palpável. Rudolf Steiner explicou esse fenômeno através do conceito do corpo etérico. Cada ser humano possui um corpo físico, o corpo de carne e osso. Mas além desse, existe o corpo etérico, que é o corpo de energia vital, o molde energético que sustenta o corpo físico. É o corpo etérico que te mantém vivo, que regula suas emoções, que armazena memórias, não apenas desta vida, mas de todas as vidas anteriores, agora, na maioria das pessoas. O corpo etérico é relativamente fechado, protegido. Ele possui uma membrana etérica, uma espécie de pele energética que filtra as energias externas. Mas nos empatas, essa membrana é extremamente permeável, porosa, em alguns casos quase inexistente. Isso acontece porque ao longo de inúmeras vidas, o empata trabalhou espiritualmente para expandir sua percepção. Ele quis ver além do véu. Ele quis sentir o que os outros sentem. Ele quis se conectar profundamente com a humanidade e a alma atendeu a esse chamado, expandiu o corpo etérico, tornou as fronteiras mais tênues e agora, nesta encarnação, o empata paga o preço dessa abertura, porque ele não apenas percebe as emoções, ele as absorve, ele as sente como se fossem suas. Se uma pessoa ao seu lado está com raiva, o empata sente a raiva crescendo dentro de si, sem nenhum motivo aparente. Se alguém próximo está ansioso, o corpo etérico do empata vibra na frequência da ansiedade e ele começa a experimentar sintomas físicos: coração acelerado, respiração curta, mãos suando. Mas essa ansiedade não é dele. E aqui reside o grande problema. A maioria dos empatas passa a vida inteira acreditando que essas emoções são suas. Eles não fazem ideia de que estão absorvendo o campo emocional das outras pessoas. Eles se consideram emocionalmente instáveis. Eles se julgam fracos, se culpam constantemente,
procuram ajuda psiquiátrica, tomam medicamentos para ansiedade, antidepressivos, e nada parece resolver o problema, porque a raiz não está na mente deles, está no corpo etérico, está na configuração energética que eles trouxeram de vidas passadas. E enquanto eles não aprenderem a selar o corpo etérico, a estabelecer fronteiras energéticas conscientes, eles continuarão a absorver tudo ao seu redor, até se esgotarem completamente. Sinal número 2. Você sente dores físicas de outras pessoas, e não é apenas a carga emocional, é a dor literal. Você está conversando com alguém que sofre de dores de cabeça crônicas, e de repente, sem mais nem menos, sua própria cabeça começa a latejar insuportavelmente. Você está perto de alguém com problemas no joelho, e seu próprio joelho começa a doer. Você está em um ambiente com alguém que acabou de passar por uma cirurgia, e sente uma pressão exatamente no mesmo local do corpo onde a pessoa foi operada. E você não consegue entender. Você não sofreu nenhum trauma, não fez nenhum esforço físico, mas a dor está ali, inegável. Rudolf Steiner descreveu isso como a percepção etérica do corpo físico alheio. Acontece porque o corpo etérico do empata não se limita a captar emoções. Ele também percebe as impressões etéricas do corpo físico de outras pessoas. Toda dor física deixa uma marca, uma impressão no corpo etérico da pessoa. É uma espécie de cicatriz energética. E o empata, com seu corpo etérico altamente permeável, capta essa marca. E o corpo físico dele responde, replicando a mesma dor. Não é imaginação, não é hipocondria. É uma resposta etérica real que se manifesta no plano físico. E o pior é que muitos empatas passam anos peregrinando de médico em médico, na vã esperança de descobrir o que está errado com eles. Fazem inúmeros exames, ressonâncias magnéticas, tomografias, e os resultados são sempre os mesmos. Nada, porque, fisicamente, não há nada de errado. O problema reside no plano etérico. A dor é real, mas a origem não está no corpo físico deles, está no corpo físico da pessoa ao lado. E enquanto eles não aprenderem a discernir o que lhes pertence e o que pertence aos outros, enquanto não aprenderem a romper os laços etéricos que se formam automaticamente entre eles e as pessoas ao seu redor, eles continuarão a sentir dores que não são suas. Sinal número 3. Multidões e lugares cheios de gente te deixam exausto. Você vai a um shopping center, a um show, a uma festa, a qualquer evento com muitas pessoas, e em menos de 30 minutos você se sente completamente esgotado. E não é um cansaço físico. Você não caminhou quilômetros, não correu, mas você sente como se tivessem sugado toda a sua energia vital, como se alguém tivesse drenado cada gota de sua força. E tudo o que você mais deseja é voltar para casa, se trancar no quarto, mergulhar no silêncio absoluto e ficar sozinho. Isso acontece porque cada indivíduo irradia um campo etérico. É o campo de energia vital que envolve o corpo físico. E quando você está em meio a uma multidão, você está literalmente nadando em um oceano de campos etéricos sobrepostos. Centenas, milhares de campos etéricos, cada um vibrando em uma frequência diferente. Cada um carregando consigo emoções distintas, pensamentos diversos, intenções variadas, e o empata, com seu corpo etérico permeável, absorve tudo isso simultaneamente. Imagine um computador tentando executar 50 programas ao mesmo tempo. Ele trava, superaquece, para de funcionar. É exatamente o que acontece com o corpo etérico do empata em ambientes com muita gente. Ele entra em estado de sobrecarga. Ele tenta processar todas as informações etéricas ao mesmo tempo,
e simplesmente não consegue. E o corpo físico reage, manifestando exaustão, fadiga, dores de cabeça, náuseas, tonturas. E o empata não entende por que ele não consegue ser como as outras pessoas que frequentam festas e se divertem, que vão a shoppings e passam horas caminhando tranquilamente. Ele se sente culpado, acha que há algo de errado consigo, mas a verdade é que não há nada de errado com você. Você simplesmente é diferente. Você possui uma configuração espiritual distinta. E enquanto essa pessoa não aprender a fortalecer o seu corpo etérico, a criar uma camada protetora consciente antes de entrar em ambientes com muita gente, ela vai continuar sendo drenada. Sinal número 4, você precisa de solidão para funcionar. E não é só preferência, é necessidade vital. Se você passa dias seguidos interagindo com muitas pessoas, você sente que está desmoronando por dentro, você perde a noção de quem você é. Você não consegue mais distinguir seus pensamentos dos pensamentos alheios. Você não consegue mais sentir suas próprias emoções, porque está tão sobrecarregado com as emoções dos outros. E você precisa ficar sozinho, não porque você é antissocial, não porque você não gosta de pessoas, mas porque você precisa se reconectar com você mesmo. Você precisa limpar seu campo etérico de todas as impressões que absorveu. Rudolf Steiner explicava que almas com percepção etérica desenvolvida precisam de, no mínimo, 3 horas de solidão por dia para manter o equilíbrio. 3 horas em que não há interação social. 3 horas em que o corpo etérico pode se regenerar, pode processar as impressões absorvidas, pode se reconectar com o eu superior. Sem isso, o empata entra em colapso. Ele perde a si mesmo. Ele se torna uma esponja emocional ambulante, absorvendo tudo, processando nada, até que não aguenta mais. E é por isso que muitos empatas são vistos como solitários, como estranhos, como pessoas que não gostam de socializar. Mas não é isso. Eles adorariam socializar se o custo energético não fosse tão alto. Eles adorariam estar com pessoas se não sentissem que cada interação é uma batalha energética, uma invasão ao seu campo etérico, uma drenagem da sua força vital. Mas eles sentem, e por isso eles escolhem a solidão, não por prazer, por sobrevivência. Sinal número 5. Animais e crianças pequenas reagem a você de forma diferente. Cachorros se aproximam de você sem medo, mesmo sendo cachorros agressivos com outras pessoas. Gatos que não deixam ninguém tocar neles vêm sentar no seu colo. Bebês que estão chorando se acalmam quando você os pega. Crianças pequenas te olham fixamente, como se estivessem vendo algo que outras pessoas não veem. Isso acontece porque animais e crianças até 7 anos de idade têm percepção etérica natural. Eles veem o corpo etérico das pessoas. Eles sentem o campo energético. E quando eles percebem um empata, eles sentem a expansão, a luz, a vibração diferente. Animais instintivamente confiam em empatas, porque o campo etérico de um empata não emite frequências predatórias, agressivas, densas. Emite frequências de compaixão, de conexão, de cuidado. E o animal sente isso no nível etérico antes mesmo de você abrir a boca. Crianças pequenas reagem da mesma forma. Steiner dizia que até os 7 anos, a criança ainda não está completamente encarnada. Ela vive simultaneamente no mundo físico e no mundo etérico. Ela vê coisas que adultos não veem. Ela sente coisas que adultos não sentem. E quando ela olha para um empata, ela vê o corpo etérico expandido, brilhando de forma diferente. Ela reconhece instintivamente que essa pessoa é como ela, que essa pessoa ainda percebe os mundos sutis, e por isso ela se sente segura.
ela se aproxima, ela confia. Se você é empata, você já deve ter percebido isso. Animais te seguem, crianças te olham, bebês sorriem para você sem motivo. E você sempre achou que era coincidência, mas não é. É reconhecimento etérico. É o mundo invisível confirmando o que você sempre soube. Mas nunca teve coragem de acreditar que você é diferente. Sinal número 6. Você tem dificuldade extrema em assistir violência, crueldade ou sofrimento. Mesmo que seja ficção, você não consegue assistir filmes de terror. Você não consegue assistir cenas de tortura, de guerra, de abuso, mesmo sabendo que é ficção, que são atores, que ninguém está realmente sofrendo. Você sente como se estivesse sentindo na pele. Seu corpo reage, seu coração acelera. Você sente náusea, você sente dor, e você tem que desligar, tem que sair da sala, porque você não aguenta. Isso acontece porque o corpo etérico do empata não distingue entre sofrimento real e sofrimento encenado. A impressão etérica é a mesma. Quando você assiste uma cena de violência, mesmo sabendo que é ficção, o corpo etérico registra a frequência da dor, do medo, do desespero. E porque o corpo etérico do empata é tão permeável, ele absorve essa frequência. E o corpo físico responde, cria sintomas, cria dor, como se você estivesse realmente passando por aquilo. E é por isso que muitos empatas evitam noticiários, evitam filmes violentos, evitam até mesmo conversas sobre tragédias e desgraças, porque eles não conseguem se proteger, eles absorvem tudo, e carregar o sofrimento do mundo é pesado demais. Já é pesado quando o sofrimento é real. Imagina quando é também o sofrimento encenado, o sofrimento ficcional. O sofrimento que todo mundo assiste tranquilamente enquanto come pipoca, mas que para o empata é tortura. Sinal número 7. Você sente quando alguém está mentindo. Mesmo quando a mentira é perfeita, a pessoa olha nos seus olhos, a pessoa fala com convicção, a pessoa não dá nenhum sinal físico de estar mentindo, mas você sente. Algo dentro de você sabe que aquilo não é verdade. É uma sensação no estômago, uma inquietação, uma dissonância. E você não consegue explicar como você sabe, mas você sabe. Rudolf Steiner chamava isso de percepção da verdade etérica. Acontece porque toda mentira cria uma dissonância no corpo etérico da pessoa que está mentindo. A verdade tem uma frequência, a mentira tem outra. E quando uma pessoa mente, o corpo etérico dela entra em conflito, porque a palavra falada não está alinhada com a verdade interior. Essa dissonância emite uma vibração, e o empata capta essa vibração instantaneamente. Não é intuição, não é feeling, é percepção etérica direta. O empata vê, no nível invisível, a incongruência entre o que está sendo dito e o que está sendo sentido. E por isso, você não consegue ser enganado facilmente. Você pode até deixar a pessoa mentir. Você pode até fingir que acredita, mas dentro de você, você sabe, você sempre soube. E isso se aplica a tudo. Você sente quando alguém está com intenções ocultas. Você sente quando alguém está sendo falso. Você sente quando alguém está te manipulando. Mesmo que a manipulação seja sutil, elegante, bem disfarçada. Porque você não responde apenas às palavras. Você responde à frequência etérica por trás das palavras. E a frequência não mente. Sinal número 8. Você evita pessoas negativas, tóxicas, densas. Não porque você as julga, mas porque estar perto delas te adoece fisicamente. Não é dramático, é literal. Você passa 1 hora com uma pessoa extremamente negativa
E no dia seguinte, você acorda doente, dor de garganta, febre, dor de cabeça, fadiga extrema, como se você tivesse sido infectado. E você foi, não com vírus, com energia densa. Rudolf Steiner nos ensinava que pessoas com frequências etéricas muito baixas, muito densas, emitem o que ele chamava de miasmas etéricos. São como nuvens de energia pesada, estagnada, corrompida. E quando um empata entra em contato com essas nuvens, o corpo etérico dele tenta processar, tenta limpar, tenta transmutar, mas a quantidade é grande demais. O corpo etérico entra em sobrecarga, e essa sobrecarga se manifesta no físico como doença. Não é psicológico, não é você inventando sintomas porque não gostou da pessoa. É uma resposta etérica real. O corpo etérico foi contaminado, e agora ele precisa se purificar. E o processo de purificação muitas vezes se manifesta como sintomas físicos: febre, dor, cansaço. É o corpo expulsando a energia densa que foi absorvida. E é por isso que empatas instintivamente evitam certas pessoas. Não porque são arrogantes, não porque se acham melhores, mas porque o custo de estar perto dessas pessoas é alto demais. É literalmente adoecedor. E depois de adoecer algumas vezes, o empata aprende. Ele cria distância, ele se protege. Ele escolhe com quem ele interage. E muitas vezes ele é chamado de frio, de distante, de antissocial. Mas, na verdade, ele está apenas tentando sobreviver. Sinal número 9. Você tem momentos em que sente que não pertence a este mundo. Não é pensamento suicida, não é depressão clínica, é uma sensação profunda, antiga, de que você veio de outro lugar, de que você está aqui temporariamente, de que este mundo físico, denso, material, violento, é estranho para você, como se você fosse um visitante. Steiner explicava que empatas, na maioria dos casos, são almas antigas, almas que reencarnaram dezenas, centenas de vezes, e ao longo dessas encarnações, elas desenvolveram memória kármica profunda. Elas lembram, no nível do corpo etérico, de outras épocas, de outras civilizações, de outros estados de consciência. E quando elas olham para o mundo atual, para a sociedade moderna, para o materialismo extremo, para a negação do espírito, algo dentro delas rejeita. Algo dentro delas sente que isso não é certo, que não era assim antes, que não deveria ser assim. E essa sensação cria um descompasso. O empata vive no mundo físico, mas não se sente parte dele. Ele cumpre as obrigações sociais, mas sente que está representando um papel. Ele interage, trabalha, paga contas, mas sente que sua verdadeira existência está em outro lugar, no mundo etérico, no mundo astral, nos mundos espirituais superiores, e ele sente saudade. Saudade de um lugar que ele não sabe onde é, saudade de uma época que ele não sabe quando foi. Mas a saudade é real e ela dói. Sinal número 10, o sinal final, o mais importante. Você reconheceu todos os sinais anteriores e, ao reconhecê-los, algo dentro de você suspirou, aliviado, porque finalmente alguém está dizendo que você não está louco, que você não está inventando, que o que você sente é real. Que existe explicação espiritual, que existe nome, que existe ciência, a ciência espiritual de Rudolf Steiner, a antroposofia. Esse reconhecimento não é intelectual, é do corpo etérico, é a alma dizendo sim. Eu sempre soube, eu sempre senti, mas ninguém nunca validou. E agora, alguém validou, e isso muda tudo. Agora, se você reconheceu pelo menos 7 dos 10 sinais,
Você muito provavelmente é um empata verdadeiro. E se você você precisa entender algo crucial. Ser empata sem proteção espiritual é destrutivo, é autossabotagem, é lentamente se dissolver nas emoções, nas dores, nas energias de todo mundo ao seu redor, até não sobrar nada de você. E é por isso que Rudolf Steiner desenvolveu métodos antroposóficos específicos para empatas, métodos para selar o corpo etérico, para criar fronteiras energéticas, para funcionar no mundo sem ser destruído por ele. Vou te ensinar o método mais fundamental. O selamento etérico diário de Steiner é um protocolo de 3 passos que leva no máximo 10 minutos todas as manhãs. Mas esses 10 minutos podem ser a diferença entre viver esgotado, drenado, adoecido constantemente ou viver protegido, funcional, em equilíbrio. Passo 1. Reconhecimento do corpo etérico. Toda manhã, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de levantar da cama, você fecha os olhos e traz sua consciência para o corpo etérico. Você não vai vê-lo com os olhos físicos, você vai senti-lo. O corpo etérico é sentido como uma camada de energia ao redor do corpo físico, mais ou menos 5 a 10 centímetros ao redor de toda a superfície da pele. Traga sua atenção para essa camada. Sinta a vitalidade dela ou a falta de vitalidade. Se você dormiu mal, se você está exausto, não force, não visualize, apenas sinta. É uma percepção sutil, como sentir o ar na pele. Você não vê o ar, mas você sente. O corpo etérico é igual, você não vê, mas sente. E ao trazer a consciência para ele, você está ativando a percepção etérica consciente. Você está saindo do piloto automático. Você está dizendo ao corpo etérico: eu sei que você existe. Eu reconheço você. Eu vou trabalhar com você hoje. Passo 2. Visualização do selo de luz. Agora que você trouxe a consciência para o corpo etérico, você vai criar uma camada protetora ao redor dele. Não é imaginação. É criação etérica consciente. Rudolf Steiner ensinava que almas com percepção etérica desenvolvida têm a capacidade de moldar formas no plano etérico através da vontade consciente. E você vai usar essa capacidade agora. Visualize uma esfera de luz dourada ao redor de todo o seu corpo. A luz vem de cima, do alto da cabeça, e desce lentamente, envolvendo você completamente. Cabeça, pescoço, ombros, tronco, braços, mãos, quadril, pernas, pés, uma esfera dourada, luminosa, que sela completamente o seu campo etérico. Essa luz não é qualquer luz, é a luz do Cristo cósmico, é a frequência do eu superior, é a força que Steiner identificava como o ponto de equilíbrio perfeito entre Lúcifer e Ahriman, entre a ilusão espiritual e o materialismo morto. Enquanto você visualiza essa esfera, declare mentalmente ou em voz baixa: eu selo meu corpo etérico na luz do Cristo. Nada entra sem minha permissão consciente. Eu sou protegido. Eu sou soberano. Você vai sentir algo mudar, uma sensação de solidez, de fronteira, de limite, como se finalmente houvesse uma porta entre você e o mundo. E essa porta você controla, não é bloqueio, não é fechamento total, é filtro consciente, energias densas, pesadas, agressivas. Não entram energias leves, elevadas, alinhadas com o seu eu superior. Passam. Passo 3. Intenção do dia. Agora que o corpo etérico está selado, você declara a intenção do dia, e a intenção é simples. Hoje, eu sou canal consciente do meu eu superior. Tudo que eu percebo, tudo que eu sinto, eu uso a serviço da minha evolução espiritual.
Eu não sou vítima da minha sensibilidade. Eu sou mestre dela. Essa declaração é poderosa, porque ela reorienta toda a sua percepção. Você para de enxergar o dom de empata como uma maldição e começa a vê-lo como uma ferramenta poderosa. Você deixa de ser passivo, absorvendo tudo sem controle, e se torna ativo, escolhendo o que absorve e o que repele. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Esses 3 passos simples, feitos todas as manhãs, durante 21 dias consecutivos, vão revolucionar sua experiência como empata. Nos primeiros 7 dias, você vai sentir uma resistência. O corpo astral inferior, que está acostumado com o caos, com a absorção descontrolada, não quer perder o controle. Ele vai criar cansaço, preguiça, inventar 1000 desculpas para você pular o protocolo. Não ceda. Esse é o teste inicial. Do 8º ao 21º dia, algo começa a mudar. Você percebe que não está mais sendo drenado tão facilmente. Você nota que consegue estar em ambientes com muitas pessoas, sem colapsar imediatamente. Você percebe que as emoções dos outros ainda chegam, mas não te invadem. Elas batem na esfera de luz e são filtradas. Você escolhe o que deixa entrar. E essa escolha, essa soberania energética, é libertadora. Depois do 21º dia, o padrão está criado, o corpo etérico está fortalecido, a membrana protetora está ativa. E você finalmente entende o que Rudolf Steiner quis dizer quando falou que empatas não são vítimas da sua sensibilidade, eles são mestres dela, desde que aprendam a usar as ferramentas certas. Agora, antes de terminar, quero falar sobre algo que poucos canais têm coragem de dizer. Revelar esses ensinamentos antroposóficos de Steiner não é popular, não é lucrativo, não é seguro. A antroposofia foi suprimida, perseguida, censurada ao longo do século XX, porque ela dá autonomia espiritual. Ela ensina que você não precisa de intermediários, não precisa de instituições religiosas, não precisa de gurus para acessar os mundos espirituais. Você só precisa treinar sua percepção. E isso é perigoso. Para qualquer estrutura que lucra com a dependência espiritual, cada vídeo como este custa horas de pesquisa. Nos arquivos de Steiner, custa a tradução de textos antroposóficos que nunca foram publicados em português. Custa o risco de ser atacado por fundamentalistas religiosos, por materialistas céticos, por todo mundo que se sente ameaçado, por verdades espirituais que não podem mais controlar. Mas essas verdades precisam ser reveladas. Elas precisam chegar até você, até cada empata que está se sentindo louco, sozinho, quebrado, achando que tem algo errado com ele, quando na verdade ele só precisa entender que é diferente e aprender a viver com essa diferença. Se este vídeo ressoou, se ele te deu alívio, se ele finalmente validou o que você sempre sentiu, mas ninguém nunca confirmou. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo, essa verdade é importante. Esse conhecimento precisa continuar sendo revelado. Quando você clica naquele coração dourado, você se torna CEO criador deste trabalho. Você se torna parte ativa da missão de trazer a antroposofia de Steiner para almas que precisam dela, para almas que estão perdidas, para almas que são empatas e não sabem. Você não é só espectador, você é guardião dessa verdade. Faça parte de quem mantém o legado de Rudolf Steiner vivo. Faça parte de quem protege os empatas da ignorância, do sofrimento desnecessário, da destruição lenta, que vem de viver como empata, sem método, sem proteção, sem entendimento, e agora a transformação final,
O que acontece quando você aplica o método de selamento etérico durante 90 dias consecutivos? Algo extraordinário. Você para de ser empata passivo e se torna empata ativo. Você para de apenas absorver e começa a transmutar. Você se torna um transformador de energia. Você entra num ambiente denso, pesado, negativo, e em vez de ser contaminado, você eleva a frequência. Sua presença sozinha muda a vibração do lugar. Steiner chamava isso de iniciação pela compaixão consciente. É o estágio em que o empata entende que o dom não foi dado para ele sofrer. Foi dado para ele servir, para ele ser âncora de frequências superiores, em lugares onde essas frequências não existem. Para ele ser farol espiritual em ambientes de escuridão, mas ele só pode ser isso depois que aprendeu a se proteger, porque você não pode iluminar nada. Se você mesmo está apagado, você não pode elevar frequências. Se você está vibrando na frequência da sobrecarga, da exaustão, do colapso. Então, a jornada do empata é essa. Primeiro, reconhecer que você é. Segundo, aprender a se proteger. Terceiro, usar o dom conscientemente, a serviço da evolução espiritual. Não só sua, de todos ao seu redor, porque empatas não reencarnam para serem salvos. Eles reencarnam para salvar, para ancorar luz, para lembrar a humanidade de que existem mundos além do físico, de que existem percepções além dos 5 sentidos, de que o invisível é tão real quanto o visível e talvez mais real. Agora, algo que preciso que você entenda sobre a era atual. Rudolf Steiner previu que entre os anos 2000 e 2300, a humanidade passaria pela maior crise espiritual da sua história, a Era de Ahriman, a era do materialismo no seu ápice, a era em que o espírito seria completamente negado, em que a tecnologia tentaria substituir a alma, em que a consciência humana seria reduzida a algoritmos, a dados, a matéria morta. E é exatamente nessa era que empatas estão reencarnando em massa. Por quê? Porque eles são a resistência. Eles são os que não conseguem negar o invisível. Eles sentem demais. Eles percebem demais. Eles sabem demais sobre os mundos espirituais para aceitar que só existe matéria. E por isso, eles são essenciais. Eles são faróis espirituais. Num mundo que está tentando apagar toda a luz espiritual que resta, mas ser farol não significa ser perfeito. Não significa estar sempre iluminado. Significa apenas estar aceso, mesmo quando tudo ao redor está escuro, mesmo quando parece que você está sozinho, mesmo quando ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém valida. Você continua aceso, porque você sabe, você sempre soube, que existe mais. E essa certeza, essa percepção direta dos mundos sutis, é o que faz de você um empata. Não é fraqueza, não é defeito, não é doença, é configuração espiritual rara, é dom conquistado através de múltiplas encarnações, é missão kármica. E agora que você sabe disso, agora que você entende, você tem uma escolha: continuar sendo vítima desse dom ou se tornar mestre dele. Steiner sempre dizia que o verdadeiro iniciado não é aquele que vê os mundos espirituais, é aquele que vê os mundos espirituais e ainda assim escolhe viver no mundo físico com compaixão, com presença, com responsabilidade. E empatas, que por definição são iniciados, eles já veem, eles já percebem. Agora, eles só precisam aprender a viver com o que veem, a funcionar no mundo físico, sem serem destruídos pela percepção do mundo etérico. E esse aprendizado
É o trabalho de uma vida. Não é algo que você domina em um mês. Não é algo que se resolve com um programa rápido de 21 dias. É um trabalho contínuo, diário e plenamente consciente, mas é um trabalho que vale a pena. Porque, no fim das contas, você se torna aquilo que sempre deveria ter sido. Um canal limpo, uma passagem clara entre os mundos espirituais e o nosso mundo físico. Um tradutor, decodificando as frequências mais elevadas e transmitindo-as para as frequências mais densas. Uma ponte, um portal, um empata verdadeiro. E agora, a última coisa. Se você chegou até aqui, se estas palavras ressoaram profundamente dentro do seu ser, se você reconheceu cada sinal, cada dor, cada luta, escreva empate nos comentários. Eu preciso saber quantos de vocês estão aqui, quantos faróis de luz, quantos guerreiros espirituais estão assistindo a este vídeo. Quantos empatas finalmente compreenderam que não estão enlouquecendo, que não estão sozinhos nessa jornada, que não são defeituosos ou inadequados, apenas profundamente diferentes. E essa diferença, quando acolhida, quando compreendida, quando dominada e usada com consciência, é o dom mais poderoso que uma alma pode possuir. Inscreva-se no canal. Se você anseia por mais conteúdo profundo sobre os ensinamentos de Rudolf Steiner, se você deseja aprender a antroposofia aplicada à vida diária, se você quer desenvolver a sua percepção espiritual de forma segura, protegida e consciente, porque o trabalho interior não cessa. A missão de despertar não para. Cada vídeo é mais uma verdade revelada, mais uma ferramenta para sua evolução entregue em suas mãos, mais um portal que se abre. E você, querido empata, é uma parte essencial, insubstituível disso tudo. Seja muito bem-vindo de volta. Seja muito bem-vindo ao seu lar. Seja muito bem-vindo ao 1%, à elite da alma, aos despertos.